Fala, Marcelo. Tudo bem, Moisés? Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. Você me ouve bem? Perfeitamente também. Bom, boa noite, né? Faz tempo que a gente não Boa se fala, noite. umas 2 horas. Agora online, novamente. Exatamente, exatamente. Marcelo, nós vamos esperar um pouquinho o Claro, pessoal entrando, né? A live ela vai ficar gravada depois, como todas as outras, né? E aí, mas vamos esperar o pessoal entrar, porque algumas pessoas gostam de fazer perguntas, né? E a gente aproveita a sua presença aí para poder esclarecer o que for possível, né? claro. A nossa ideia, Marcelo, é como a gente falou, né? É tipo ficar uma hora, né, ao vivo e falar com você, falar com o Marcos Ayala e falar com o Max Fuji, né? Para que o pessoal possa conhecer você melhor e os outros portfólio managers, né, da equipe da REC. Né? A maior parte das entrevistas e das lives eu tenho feito, né, obviamente, faço com algumas limitações de conhecimento, porque o portfólio, você, o Marcos e o Max, são os que realmente conhecem a fundo, né? Então eu acho essa oportunidade muito boa da gente falar com o pessoal. Instagram tem funcionado super bem, né? E a sua conexão tá boa aí, né? Tá perfeito aqui. Eu tô no Wi-Fi, mas também tenho 4G aqui, caso falhe. Eu tenho que ficar Legal. segurando o celular porque eu esqueci meu tripé, né? Então não tem como. E fazendo no computador eu tenho medo, né? Como eu sou um neófito aqui no Instagram, eu prefiro não ficar me arriscando muito, né? Nunca fiz no computador, eu nem sei que o Instagram dá para pôr no computador. Eu uso só Dá, no celular. eu instalei, inclusive instalei no iPad, mas eu tentei entrar pelo iPad que é mais confortável de segurar, mas aí eu tinha que me logar, não lembrar da minha senha. Eu falei, vai no celular mesmo, porque senão vou atrasar para entrar aqui. Mas olha, eu Beleza. queria aproveitar e deixar um recado, porque tem muita gente que me vê nessas lives, que já fez segunda, que estou fazendo com você aqui. E depois pede conexão no Instagram. Esse Instagram que vocês veem aí é meu Instagram pessoal, eu não tenho o Instagram profissional, então eu não misturo os canais. Quem quiser se conectar comigo na mídia social, entra no LinkedIn. É fácil de me achar, coloca lá Marcelo da Costa Santos, REC Gestão, vai aparecer meu usuário, pede para se conectar, eu posto os relatórios, reposto as coisas que o Moisés reposta também no LinkedIn. E eu prefiro não misturar os canais. O Moisés tem duas contas, né? Tem a conta aqui profissional e a pessoal. Eu tenho só a pessoal. Então, teve gente que da última vez, Moisés, me pediu para conectar e eu acabo não conectando. A pessoa pode ficar ofendida. Eu não estou fazendo isso por maldade, né? Porque eu não misturo os canais mesmo, né? Muito bem. A conta pessoal a gente normalmente é família, é para Sim, né, compartilhar os aniversários, as fotos, a yoga, né? Esse tipo de coisa. ficar postando foto de ponta cabeça que nem você faz, né? Essas coisas assim. Eu acho que gestor plantando bananeira talvez perca a credibilidade. Então, tá bom. Bom, vamos lá, Marcelo. Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença. A ideia é a seguinte: é fazer uma conversa descontraída com os nossos três gestores dos três fundos que a REC gerencia e administra, né? O objetivo principal é um bate-papo curto, onde a gente vai poder ter algumas perguntas respondidas, né? O ideal é colocar a pergunta na caixinha aqui de pergunta, que fica mais fácil para eu visualizar, porque no corpo da live eu não consigo enxergar muito bem, né? E o objetivo é, agora que fechou o ano de 2021, e o relatório dos três fundos já foi publicado, né? Então nós temos três relatórios aqui, inclusive até imprimi eles aqui, os relatórios dos três fundos, onde lá apresenta o resultado dos últimos 12 meses, né? E também o processo de reavaliação, que isso é feito uma vez por ano nos fundos de tijolos, né? Então, o objetivo é que você, o Marcos e o Max, falem sobre o ano de 2021, se foi um ano bom, se foi um ano ruim, se teve desafios e qual que foi o resultado do fundo, seja por
performance de vocês, gestores, ou por sorte, ou se não deu muito certo. Então, vamos lá, Marcelo, a bola é sua. Bom, obrigado, boa noite a todos que se juntaram depois que a gente começou aqui o bate-papo, e obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de começar, Moisés, falando dos grandes números, de maneira muito sucinta, né? Esse foi um ano que nós geramos cerca de 45 milhões de reais de valor para os nossos cotistas, em cima de um patrimônio de 127, dos quais 10 milhões, ou quase 11 milhões, nós distribuímos como dividendos, e 35 milhões foram advindos da reavaliação dos nossos ativos, que eu vou falar um pouco mais para frente, especialmente se tiver alguma pergunta aqui. Você perguntou dos desafios, né? A gente realmente foi um ano difícil para todo mundo, a gente não esperava que a pandemia continuasse. Para o setor de logística, continuou um ano bom, com muita demanda, muita atratividade no setor como um todo, mas nós também tivemos problemas, né? Você sabe que o meu xodó, que eu adoro falar sobre o Tercam, é um ativo que sempre dá trabalho, mas, por outro lado, a gente conseguiu fazer muitas melhorias, mesmo com a chuva inclemente que teve esse ano na Bahia. Continua chovendo, vocês têm visto os noticiários, com inundações e tudo. Então, foi um ano muito difícil para a gente conseguir fazer as obras de melhoria do ativo, mas conseguimos reduzir substancialmente os problemas que nós tínhamos lá no Tercam. Já está chegando num patamar que eu fico mais confortável, falta ainda botar o restaurante para funcionar, resolver mais algumas pequenas coisas, mas já está num nível muito bom. Reduzimos a vacância lá, que era difícil alugar. Imagina, o pessoal ia ver o Praia do Forte, que é o nosso melhor ativo, estava chovendo dentro do galpão. Como é que a gente ia conseguir alugar um galpão dessa maneira? Então a gente teve que fazer a obra para arrumar as telhas e depois fomos, obviamente, começando a atrair inquilinos e temos tendo muitas demandas, né? No ativo de Cotia, a gente teve a renegociação do contrato, que a gente conseguiu recuperar um pouco o aluguel do escritório em troca de um... A gente já explicou isso, mas eu não vou perder muito tempo. Quem quiser, depois a gente explica melhor. Mas a gente conseguiu melhorar o perfil lá dos dois valores, né, do galpão e do prédio de escritórios. E a gente teve, né, um ano de assentar o ativo também, a gente vivenciar um pouco mais os nossos... Hoje nós estamos com 5 ativos, né? A gente tem o Tercam, o nosso amigo Cotia, que eu já falei, depois Extrema, Queimados, e estamos em vias de terminar a aquisição, que já foi feito fato relevante do ativo de Contagem, também, que vai ser o nosso 5º ativo no fundo. Isso, na verdade, resolve a aquisição, estamos equacionados, e a partir daí gerenciar esse ativo pelo próximo ano de 2022 agora. Legal. Marcelo, eu queria só ajudar a esclarecer alguma coisa, porque muitas vezes o investidor não está muito, vamos dizer, não está muito acostumado a lidar com demonstrativo de resultado, né? Esse resultado que você, no fundo, que o fundo obteve ao longo dos últimos 12 meses, que foi 45 milhões, ele é um resultado pelo método de competência, né? O que significa? Todas as receitas que o fundo teve de aluguel, menos todo e qualquer custo, né? Seja ele de juros, de taxa de assessoria, de comissão de aquisição, todos os custos, todas as receitas, menos todos os custos, foi um resultado de 44 milhões, né? Que é acima de 30% de retorno no ano, né? Sejam esses custos ou receitas caixa ou não caixa. Esse é o resultado. Então, é o incremento de riqueza que você e o fundo geraram aos investidores durante esse ano, né? E parte dessa riqueza, devido à regra da CVM de distribuir 95% do caixa, 10 milhões desses 44 foram distribuídos, porque estes foram aquilo que foi recebido em caixa, né? E Sim. gasto em caixa, né? Sim. Então, esse é de fato o resultado real do fundo. Quer dizer, obviamente, a gente não costuma dar guidance de resultado, né? Mas o fundo tem dado 0,80, né? Pagando os seus custos de financiamento e tudo mais, ele está relativamente equilibrado, o fundo, né? Tá, e na verdade a gente ainda tem muito para fazer em termos de recuperação de aluguel no Tercam. O Tercam é uma história que a gente tem bastante coisa para resolver ainda. Tá? Os aluguéis que vão vir, os contratos que vão vencer, a gente tem algumas negociações importantes agora em 2022, vamos ter algumas outras em 23, que a gente, em 22 já tem uma subida forte num dos contratos que já negociou a partir de maio, então a gente vai ver melhoria, obviamente, de alguns fluxos de aluguel que a gente vai receber. Esse ano, só para a gente
que eu acho que foi uma boa sugestão que você deu, mas o pessoal que pega o nosso relatório, olha lá na DRE, tem lá o quanto a gente recebeu de aluguel, que são 12 milhões e meio, quanto a gente teve de reavaliação, os dados estão ali. É importante os investidores começarem a se familiarizar com esses números e entenderem um pouco mais. E só para deixar um ponto mais claro, competência e caixa, eu vou dar um exemplo muito básico. Por exemplo, o aluguel que a gente deveria receber do mês de dezembro, ele é competência. Como a gente recebe ele no dia 10 de janeiro, ele é caixa de janeiro, mas ele é competência de dezembro. Então, só para vocês entenderem, quem não conhece contabilidade, competência é o que deve, o que acontece naquele mês, independente de a gente receber ou não. Caixa é quando a gente realmente entra o dinheiro no caixa do fundo e a gente é obrigado, pela regra da CVM, a distribuir 95% desse lucro gerado. Marcelo, surgiu uma pergunta interessante aqui do Gustavo Bonunarnau. Ele pergunta: boa noite, quando tiver oportunidade, poderia falar sobre a alavancagem do Helg? Isso é um tema interessante, porque os custos de financiamento, seja CDI ou IPCA, todos eles são contabilizados na DRE, quer dizer, os custos estão lá, né? Mas fala um pouco do processo de alavancagem das compras a prazo. A gente, na verdade, só quero falar dois aspectos importantes aqui. A gente, na verdade, tem uma dívida que no jargão do mercado financeiro é chamada de balão, ou de bullet. Isto é, ela é paga juros e principal no final do termo dela. A gente não tem pagamentos mensais nessa dívida. Então, não existe uma pressão de caixa no fundo mês a mês para pagar o Santander. A única dívida que nós temos no fundo hoje é uma dívida para o Tercan, que foi quando nós temos aquisição com o Santander. Nós deveríamos pagar um valor agora em fevereiro, já foi renegociado, isso também foi objeto de fato relevante, e é importante relembrar isso. Nós tiramos essa pressão do fundo, hoje nós temos que pagar até 31 de dezembro deste ano somente 10 milhões de reais, e a diferença, o saldo da dívida, temos que pagar até 31 de dezembro de 2023, então a pressão foi diminuída. Só que no DRE, competência, lembra? Competência caixa. Todos os meses nós temos que contabilizar os juros que nós deveríamos pagar, que não são pagos, eles são só contabilizados e vão crescendo a dívida a pagar lá na frente, obviamente. Mas isso não impacta o resultado do caixa do fundo. Com a subida dos juros, vocês vão começar a perceber uma diferença um pouco maior entre o competência e o caixa por causa disso. Vai ficar um pouco mais patente. Mesmo com a subida dos juros, esse ativo continua extremamente atraente para o fundo e para os cotistas, porque ele gera um resultado muito interessante para vocês. Legal. Obrigado, Marcelo. Surgiu um tema aqui sobre emissões, né? Porque nós já falamos em várias lives, em várias entrevistas, né? Que quando você faz uma compra de um imóvel a prazo, né? A única maneira de você pagar essa sua aquisição a prazo é através de emissões ou de venda de ativos ou de um caixa remanescente de alguma emissão anterior, né? Sim. Você diz que em dezembro tem um valor a pagar de 10 milhões de reais, né? Exato. Quer dizer, se você não vender ativos e se você não tiver dinheiro em caixa, que hoje o caixa é baixo, se eu não me engano, né? A gente vai ficar com 2 milhões e meio de caixa, mais ou menos. Então, teria que fazer lá em novembro uma emissão de 10 milhões para pagar essa obrigação, né? Que é um valor pequeno, a não ser que exista algum tipo de venda de ativo ou coisa desse tipo, né? Exatamente. Mas se a gente pensar que hoje o ativo do fundo, o ativo captado, vamos chamar assim, é de 130 milhões, o ativo reavaliado é de 162 milhões, a gente está falando de 10 milhões de reais, não é um valor significativo, não haverá, mesmo que a cota fique no patamar atual, a gente vai, obviamente, consultar os investidores, avisar o mercado, não vai haver uma diluição, nenhum impacto significativo para os nossos cotistas. É uma preocupação que a gente tem, e eu acho que esse é um assunto superado aqui, né, Moisés? A gente tem que... Legal. Sem dúvida. Marcelo, eu vou ter que me despedir de você para a gente, né, não ficar muito longo em cada fundo, mas deixa eu ver se não tem alguma pergunta a mais. Eu só queria falar uma coisa rapidamente que eu falei que ia falar no final, que é sobre a reavaliação. Eu vou te dar a palavra para você falar o fechamento. Tá bom, eu só vou falar rapidamente sobre a reavaliação, que deve ser dúvida de muita gente. Foi uma subida muito forte no valor do fundo. Foram 35 milhões sobre 127, né? A gente está falando de
uma subida de quase 30% sobre o valor do patrimônio. Isso, na verdade, foi um resultado de a gente ter comprado bem os ativos. Tem um componente de sorte, tem um componente de visão estratégica, de o mercado estar favorável. A gente, obviamente, não vai falar, não vai acertar todas as vezes, todos os anos e sempre dessa magnitude, mas acho que reflete um pouco a nossa visão de sair do óbvio, de buscar o diferente, de trazer realmente um resultado diferenciado para os nossos cotistas. A grande diferença que a gente teve, obviamente, foi do Tercan e também de Cotia, que são dois ativos que foram muito valorizados. Vocês podem ver no relatório que foi aberto o ativo. Se houver qualquer dúvida, é só fazer aqui, ou me manda a gente faz uma nova conversa, a gente pode explicar, acho que não é o fórum de a gente ficar entrando de detalhe a detalhe de ativo a ativo, mas eu queria reforçar esse aspecto, porque é realmente um benefício que a gente está trazendo no longo prazo para vocês, nossos cotistas. E, de novo, né, o ano não vai ser fácil de 22, a gente sabe que a pandemia está finalmente terminando, agora com a expectativa que a Omicron seja realmente o fim da pandemia, mas vai ser um ano difícil, um ano eleitoral no Brasil, tem muito tumulto, mas mesmo assim eu estou muito otimista com o setor logístico e acho que a gente vai continuar tendo boas notícias ao longo do ano. Legal, Marcelo, muito obrigado. Eu acho que foi bom você ter falado da reavaliação, né? Porque o que acontece é o seguinte, como a reavaliação é feita apenas uma vez por ano, né? O resultado e a distribuição, né, de um fundo de tijolo, ele mês a mês não é 100% o real, né? Porque o ativo ele valoriza, mas você não contabiliza ele todo mês. Você só contabiliza uma vez por ano, né? Então você só consegue enxergar o resultado de um fundo de tijolo, de fato, com um ano fechado, depois que acontecem as reavaliações. E no nosso caso, obviamente a gente fala que tivemos sorte e tal, mas teve uma competência sua muito grande de estabelecer uma estratégia diferenciada para o fundo, né? Sim. Onde você privilegiou contratos que não eram take or pay, né? Atípicos, né? Num ponto de baixa do ciclo, onde você achava que esses aluguéis podiam subir, e as suas aquisições foram em algumas áreas que permitiram com que a gente comprasse bem abaixo, talvez, do valor de reposição, né? Então, acho isso é importante, né? De uma estratégia, de uma gestão. Eu queria te parabenizar. Obviamente, isso eu já fiz várias vezes no escritório, né? Mas aqui em público, queria te parabenizar, agradecer a sua contribuição. Eu sou investidor do fundo também, né? Todos nós sócios da REC, a gente investe nos nossos fundos. Então, nós estamos juntos, como a gente fala, né? Estamos juntos aí, de mãos dadas. Então, fala aí, Marcelo, palavras finais para a gente chamar o Marcos. Tá ótimo. Obrigado, Moisés. Obrigado pelo elogio aqui em público. Agradeço. Eu acho que aquilo que a gente sempre fala na brincadeira, né? Como o Tiger Woods sempre fala, depois que ele começou a treinar 4 horas por dia, começou a ter uma sorte incrível, né? Então, a gente sabe que sorte também é uma questão de você ter a visão certa e ter o trabalho, mas eu acredito que tem que ter um pouquinho de sorte. Como a gente fala, é masal, né? Você sabe o que é masal, você precisa ter masal, não é só trabalho. Mas obrigado pessoal pela presença. Eu tenho vendo que a gente está aqui com 66 pessoas. Tem gente perguntando aqui, veja as perguntas passando na minha frente. Vai ficar gravada a live, sim. Para quem entrou mais tarde, a gente já falou isso no começo, vai ficar gravada a live, vocês podem assistir depois. E teve uma pessoa que mencionou também YouTube. A gente não sei se consegue colocar isso no YouTube, né, mas em princípio... Não sei, a gente está vendo. Nós temos um canal do YouTube, a Cris, nossa assistente em tecnologia, ela disse que ela está vendo como que a gente pode pegar esses vídeos e colocar no nosso canal do YouTube. A gente nunca usou esse canal. A gente começou meio caseiro, né? Como nós não somos analistas, nem influenciadores, nem nada, e gestores, então para nós é uma novidade isso, porque o canal tradicional seria o canal do RI. Mas é um canal muito seco, onde é tudo por escrito, e-mail, não dá essa vivência. Então, o Instagram foi uma ótima opção inicial, mas eu imagino que a gente vai usar também o canal do YouTube. Tá ótimo. Bom, pessoal, boa noite, um bom resto de semana para todos, e estão me perguntando quando vou fazer outra live. Em breve, e acho que mais uns 15 a gente começa a fazer, tenta fazer uma vez a cada 45 dias, mais ou menos. Legal. Pessoal, obrigado, Marcelo. Eu não sei como é que eu saio daqui agora, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, se tiver alguma besteira aqui. É só apertar o X aí em cima. O xizinho em cima. Ah, já vi. Tchau, pessoal. Até mais. Boa continuação aí. Obrigado. Beleza. Bom, agora eu quero ver se eu acho o Marcos. Marcos, você deve estar por aí. Pede para participar, então.
Cadê você, Marcos? Vamos ver, estamos esperando o Marcos Ayala, o gestor do RECT, né? Entrar. E ele tem que pedir para participar REC Gestão. Tá, REC Gestão. Então o Marcos está aqui, deixa eu ver. Está na REC, tá bom, beleza. Acho que o Marcos, você está usando o perfil da REC, né? Ô, beleza, Marcos, tudo bem? Oi, Moise, tudo bem? Boa noite. Beleza. Tudo bem, Marcos? Então, para quem não conhece, Marcos Ayala, ele é o gestor do RECT 11, né? Ele é, vamos dizer, um dos mais menos populares, porque ele não aparece muito, né? Ele é o mais low profile da turma. Low Tanto é que profile. no RECT 11, todos atribuem a minha gestão, e na realidade é você, né? Eu faço mais essas lives, entrevistas, né? Como comitê como membro do comitê de investimento. Mas quem carrega o piano, compra, vende, aluga é você, né? Então, obrigado aí pela presença. O Marcelo acabou de participar, né? E o objetivo é dar uma geral de como foi o ano, os desafios, os resultados, né? O que se pode esperar do fundo, né? Um fundo que passou por momentos muito difíceis por força do home office, né? É um fundo que estava com 100% de ocupação, 0% de vacância, e com o home office acabou chegando até 33% de vacância, né? Que é um show de horror de verdade, né? Mas fala aí, Exato. Marcos, a palavra é sua e estamos te ouvindo. Vai ter algumas perguntas aqui que a gente vai tentar responder. Não, legal. Boa noite a todos. Bem, como o Moise comentou, acho que ao contrário dos fundos de logística e dos fundos de CRI, né, que o Max vai comentar daqui a pouco, o RECT, que é um fundo principalmente de lajes comerciais, teve um ano mais desafiador, né, um ano mais difícil, em função de pandemia, home office, enfim, tudo que todos estão cansados de saber. Os fundos de laje em geral e o RECT também, obviamente, passaram por um período um pouquinho mais difícil, porque as empresas reduziram a área, né? Uma boa parte das empresas reduziu a área e acabou afetando o nosso fundo, né? Como consequência disso, né, a gente fechou o ano passado, ano retrasado, né, dezembro de 2020, com uma vacância de 15%, 15,2%. Só que ao longo do primeiro semestre de 2021, foi aumentando a vacância do fundo, né, gradualmente, e encerrou no mês de junho, né, que é no final do primeiro semestre, encerrou com 33% de vacância. Então saiu de 15% e foi para 33%. Esse foi o pico de vacância do portfólio, né, do RECT ao longo do ano. Só que aí no segundo semestre, né, a gente fez várias locações. No primeiro semestre também fizemos, mas teve algumas devoluções. E a gente conseguiu fechar o ano de 2021 com uma vacância de 16%, 16,6%. Então, caiu pela metade, né? Se você comparar a vacância de junho com a vacância de dezembro, foi 33 contra 16, grandes números. E foram oito contratos novos que a gente assinou, com uma metragem total de 21 mil metros quadrados, né, de novas locações ao longo do ano. E isso que explica essa redução de vacância. Então, acho que estou falando bastante de vacância, porque eu acho que esse foi o maior desafio do RECT no ano passado, né? Marcos, deixa eu só contribuir um pouco, né? A vacância, ela é prejudicial em duas linhas do DRE, né? Da demonstração de resultado, porque você deixa de ter a receita de aluguel, porque você tem uma vacância, né? Não tem inquilino, não paga aluguel, e o fundo, que é o proprietário do imóvel, ele é responsável pelo IPTU e condomínio das áreas vagas, da vacância. Então, ele Exato. pesa em dobro, né? Quando você aluga, você começa a receber receita, né?
depois de uma certa carência e você para de pagar o IPTU e condomínio. Então, você tem um efeito duplo, perverso na vacância, e quando reduz a vacância, você tem um efeito positivo duplo, né? No resultado. Exatamente, exatamente. Então, nessas 8 locações que a gente fez, né, que somam 21 mil metros quadrados, o fundo já teve um impacto positivo no D0 do condomínio IPTU, que a gente deixa de pagar e o inquilino começa a pagar. O aluguel, por sua vez, cada negociação tem a sua dinâmica, mas geralmente tem carência, tem alguns meses de carência. Então, o impacto do aluguel no resultado do fundo, ele vem gradualmente, né, depois de alguns meses após a assinatura dos contratos. Entendi. O pessoal pergunta muito sobre o prazo de carência, né? Essa informação é uma informação que a gente não divulga, né? A gente prefere não divulgar por vários motivos, mas principalmente porque tem geralmente, como o fundo está com uma vacância alta ainda, geralmente tem outras áreas vagas dentro do mesmo prédio, né? E tem outras conversas em andamento em paralelo. Então, se a gente divulgar uma informação, né, que vai para o mercado e é pública, de valor de aluguel ou de carência, isso pode jogar contra nas outras negociações. Então, a gente prefere, é uma informação estratégica que a gente prefere não divulgar assim, logo que assina os contratos. O Marcos também tem uma pergunta aqui com relação à alavancagem, né? O pessoal quer saber um pouco da visão sua das obrigações de pagamento de aquisição futuras, né? E dos seus custos, que também pesaram no ano passado, né? Não só a vacância e o condomínio IPTU sobre as áreas vagas, mas o custo do financiamento também pesou muito no resultado do fundo, né? Pelo método de competência, né? Então, o pessoal quer saber um pouco sobre o custo da alavancagem e o cash flow necessário para cumprir com esses compromissos. Não, legal. O fundo hoje, ele tem mais ou menos, tá? Eu vou falar grandes números, 250 milhões de passivos. Uma boa parte, né, 186 milhões, eles são de longuíssimo prazo, que são CRIs de 15 anos, que vencem, né, em 2034, e a gente paga a parcela mensal, né, a PMT mensal desses CRIs, então uma parcela pequena, então não tem nenhum problema de fluxo de caixa para o fundo, né, para cumprir com esses compromissos. Inclusive, um deles, que é o CRI da Barra da Tijuca, ele está em carência, né? A gente negociou uma carência de juros e amortização. Começou a valer essa carência em setembro de 21 e é por 12 meses, até setembro de 22. Então, a gente não está pagando esses valores, mas esses valores estão reservados para fazer uma amortização ali em setembro. Então, não tem nenhum problema de fluxo de caixa. A outra parte da dívida, que é mais de curto prazo, ela também está equacionada, porque o fundo ele tem mais de 80 milhões de reais em caixa, né? Caixa barra CRI, mas CRIs que a gente pode vender no dia seguinte e transformar em caixa rapidamente e utilizar isso para pagar esses passivos. Essa dívida de curto prazo, ela é dividida em dois. 57 milhões, que é uma compra que a gente vai fazer do prédio, 3 andares do prédio de escritório da cidade de Matarazzo, que é aquele empreendimento na região da Paulista, de altíssimo, né, vai ter um hotel, 6 estrelas, um prédio boutique de escritórios, é um complexo maravilhoso que foi inaugurado agora em dezembro, e a gente está em vias de fazer essa aquisição, está tudo certo, estamos só aguardando uma tecnicalidade ali, que é a averbação do habite na matrícula do imóvel. Isso deve ocorrer em janeiro ou fevereiro, e aí a gente paga esses 57 milhões que já estão em caixa. E tem mais 6 milhões de reais, que é uma aquisição a prazo que a gente fez de alguns andares do Canopus, lá em Alphaville, e ainda falta pagar 6 milhões, e a gente vai pagar
mais ou menos metade, 3 milhões em março e 3 milhões em junho. Aí acabou. Então, Legal. e também tem esse dinheiro em caixa. Então, acho que está bem tranquilo. O pessoal está perguntando se tem alguma emissão programada hoje, porque se tem alguma aquisição nova de algum imóvel e, consequentemente, uma emissão. Quer dizer, existe algum plano com relação a isso? Eu sei que a informação que não aparece nem em fato relevante, nem em relatórios, né? Mas se não existe, não tem fato relevante, né? Então, mas só confirma aí que você não está comprando nada nesse momento. Não. A única aquisição que a gente está um bom tempo sem comprar nada, né? A gente vai comprar o Matarazzo agora, que é esses 57 milhões que eu comentei, mas foi uma oportunidade pontual. Inclusive, a gente vai pagar R$ 23.500 o metro quadrado no Matarazzo e está avaliado a 31 mil já nessa última reavaliação de dezembro. Então, a gente acha que foi uma boa aquisição para o fundo. Mas, tirando isso, não tem nenhuma outra aquisição programada. A gente, de fato, está focando em reduzir vacância. Essa é a prioridade da gestão. Tem sido essa tem sido a prioridade o ano passado inteiro. Acho que, apesar dos percalços, né, de pandemia e home office, a gente conseguiu reduzir de 33% para 16%, mas 16% ainda é um número alto. Então, a gente vai continuar focando nesse trabalho de reduzir vacância para melhorar o resultado do fundo. Mas hoje não tem nenhuma aquisição em vista, tá? Respondendo objetivamente. Marcos, deixa eu mudar um pouco o viés da nossa conversa, que é o seguinte, obviamente, está mais do que conhecido, né, que foi um ano para nós e para os nossos colegas, gestores de outros fundos de laje e outros fundos de laje, muitos sofreram durante esse ano por força da pandemia e do home office, né? E, obviamente, você fez um trabalho extenuante e enorme para poder manter o fundo, vamos dizer, vamos dizer, saudável, né? E a fazer aluguel, contratos novos de aluguel, de áreas vagas e tudo mais. Isso resultou em algo, né? Quer dizer, nos últimos 12 meses, o fundo teve um resultado de competência que seria, em outras palavras, como nós falamos no caso do Helg, com o Marcelo, acabamos de falar, o aumento de riqueza do investidor. O que resultou todo esse trabalho, todo esse desafio durante o ano de 2021? Tá. Bem, o fundo ele gerou uma riqueza para os seus cotistas, né? E a gente está usando esse termo riqueza, né, como a métrica do lucro contábil, né, que você comentou, de 85 milhões de reais. Então, se vocês olharem na demonstração de resultados do fundo, que está no nosso relatório, e olhar o acumulado de 12 meses, vocês vão ver um número de lucro contábil de 85,6 milhões de reais. Esse é o ganho patrimonial que os cotistas tiveram ao longo do ano, e ele representa cerca de R$11 por cota. Tá? Então, ou 11% de ganho na base 100, né? Para quem comprou a R$100 a cota. Isso pode ser comparado com o CDI do período, né? Que foi um CDI de 4,4, CDI de 2021. Então, 11 versus 4,4. E se você comparar com a inflação, né? Que a inflação foi muito alta, né? A inflação foi 10, IPCA foi 10% no ano. Então, a gente basicamente empatou com a inflação, né? Teve um ponto percentual acima da inflação de retorno nominal, digamos assim. Então, 1% real, né? O 11% nominal. Então, esse é o cenário de 2021. Desses 11%, nós distribuímos para os cotistas 7%, tá? Ou R$7 por cota. E os outros 4%, ou R$4 por cota, é uma riqueza que foi gerada, mas ainda não foi distribuída. Então, é um incremento de patrimônio, mas não foi distribuído como dividendo ainda. Então, de maneira bem geral, é isso. Assim, 11%, sendo 7% distribuído e 4% não distribuído. Exato. Então, Marcos, eu vou fazer um elogio a você também. Apesar de todo esse show de horror, home office, vacância, custo de IPCA crescente na dívida, o fundo ainda conseguiu
preservar o poder aquisitivo dos seus investidores, dando um resultado igual à inflação, um pouquinho acima da inflação, dos quais 7% foi caixa, 4% foi um resultado não caixa, né? Obviamente, teve um fator importante para que isso fosse possível, que é a reavaliação dos imóveis, né? Que foi de 50 milhões. Você quer falar um pouco desse processo de reavaliação, de avaliadores independentes, e depois fazer o fechamento, porque nós temos o Max também que quer falar um pouco. Não, legal. Bem, a reavaliação foi feita agora em dezembro, gerou um lucro, um ganho, né, patrimonial contábil de 50 milhões de reais, que é mais ou menos 5,5% de ganho, né, sobre o valor pré-reavaliação. Esse ganho ele ocorreu em praticamente todos os imóveis, exceto um que ficou o valor meio flat, igual ao valor anterior. A gente disponibilizou a tabela completa no último relatório, para quem quiser olhar, né, prédio a prédio. Um dos principais ganhos, só para destacar, né, foi no Cidade Matarazzo, que a gente foi avaliado a 31 mil reais e nós, né, compramos a 23,5 e estava avaliado já a 25, né? Então mas teve um incremento agora em dezembro de 25 para 31 por metro quadrado. E no Canopus também teve um ganho expressivo. Canopus é um prédio excepcional em Alphaville, na entrada de Alphaville, acesso fácil, perto do shopping, tem uma praça de alimentação no térreo, é maravilhoso, tem uma laje boa e eu tenho um custo de condomínio e IPTU muito baixo, né? Então acaba sendo um produto atrativo e a gente conseguiu aumentar a ocupação dele ao longo do ano. E isso se refletiu, né? Esse é um dos fatores que ajudou a refletir nesse ganho aí na reavaliação do Canopus. Então, esses são os principais destaques. Mas, como o Luiz comentou, essa avaliação é feita por terceiros e não por nós. No caso, a gente contratou Binswanger, CBRE, Jones Lang e as principais avaliadoras. E o resultado foi esse. E para fechar, né, acho que só reforçando o que eu comentei anteriormente, né, para falar um pouco de perspectiva, o que esperar da gente em 2022, eu acho que é um foco muito grande, né, a continuidade, né, desse foco muito grande em reduzir vacância do fundo. Isso é resultado na veia, né, se a gente conseguir, né, o condomínio IPTU na cabeça, o impacto, e o aluguel também vem na sequência. Então, a gente está se esforçando muito para continuar esse processo aí de redução de vacância. E, ao longo do tempo, os cotistas vão ver de uma maneira um pouco mais clara nos números do fundo, nos resultados e tudo mais. Acho que é isso. Legal. Bom, Marcos, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, né? A gente sabe que não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil. Você fez um trabalho excelente na minha visão. Eu sou investidor do fundo também, extraordinário, né, com todos esses desafios. Infelizmente, com a subida da Selic, todos os fundos imobiliários, o mercado inteiro sofreu, né? A maior parte dos fundos de tijolo estão com um desconto com relação ao seu valor patrimonial, né? Então, isso é uma consequência do mercado e nós não temos o que fazer com relação a isso, né? O custo de oportunidade de dinheiro de curto prazo subiu, então o investidor migra, acaba vendendo suas cotas, as cotas acabam ficando depreciadas, mas obviamente não é uma recomendação de compra, mas todos os fundos que estão depreciados no mercado secundário com relação ao seu valor justo, são uma oportunidade de compra no médio e longo prazo, né? Imóvel, para investir em imóvel e fundo imobiliário, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo, né? Mas, obviamente, como tem liquidez no dia a dia, é uma combinação de olhar tem uma expressão em português, olha o peixe, olha a fogueira, alguma coisa desse tipo, né? Olho no peixe, outro no gato. Então, acho que é isso aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Luiz. Bom te ver sempre, estamos junto e continuando o bom trabalho e, se Deus quiser, vamos zerar essa vacância um dia e voltar a ter essas distribuições bacanas do fundo quando ele começou, né, em 2019.
Exatamente, é isso aí. Obrigado, Moise, e obrigado a todos que guardaram esse tempinho aí para escutar a gente. Um abraço. Beleza, obrigado, Marcos. Agora nós vamos chamar o Max. Vamos lá. Cadê? O Max, cadê? Max, pede aí para entrar. Nós vamos chamar o Max Fuji, que é o gestor do fundo de CRI, né, de recebíveis. A gente brinca lá na REC que o Max é aquele que tem a vida mais fácil de todos nós, né? Porque o Max, ele não tem tijolo, ele não tem vacância, ele tem renda fixa no seu portfólio. Fala, Max. Tudo bem, Moise? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo. Você já Boa tá noite a todos. Já está curado da Covid Omicron? Já estou curado, já fiquei os 10 dias de quarentena, já estou 100%, família toda bem. Obrigado a todos os investidores da REC em geral, potenciais investidores, né? E um ótimo ano aí para todo mundo. Beleza, Max. Obrigado aí por participar. A gente acabou de falar com o Marcelo e com o Marcos, né? Dos outros dois fundos, né? E a gente queria falar com você um pouco sobre o REC-R. É um fundo que cresceu muito, é um fundo que tem uma diversificação grande de CRI, tem muito trabalho e muita competência sua envolvida no processo e com bons resultados, né? Então, fala um pouco do como foi o ano de 2021, o desafio, o fundo cresceu, os resultados como foram, qual é a perspectiva também para 2022? Primeiro ponto, né, o trabalho não é apenas meu, o trabalho é de toda a REC, né, nós somos formados com 4 sócios, mais 10 no time, né, os 4 sócios participam ativamente, o Fred, o Marcos, o Moise, né, todos trazendo operações, avaliando as operações, então trabalhando junto, temos o time, né, um time bem robusto, ajudando na estruturação das operações, análise, etc., né, então é um trabalho de todo o time da REC, né, que trouxe um resultado bacana no REC-R 11 em 2021. Acho que o primeiro ponto, né, o REC-R ano passado, ele cresceu muito, né, nós saímos de 940 milhões em dezembro de 20, chegamos a 2,3 bilhões em dezembro de 2021, mais do que dobramos, né, em relação de patrimônio líquido dentro do fundo. Isso não representou, né, um percentual de alocação baixo, nosso percentual alocado de CRI durante o ano de 2021 ficou em 89%, terminamos 2021 em dezembro agora com 97% alocado em CRIs, então conseguimos manter um ritmo muito forte de originação, alocação em operações de CRIs, lembrando, né, que além das captações, né, além das ofertas que tivemos no ano passado, nós temos o movimento da carteira, né, tivemos amortizações, tivemos 8 CRIs que pré-pagaram durante o ano e todo esse volume nós conseguimos realocar durante o ano, entregando um percentual de alocação bem interessante. Aumentamos de 54 para 85 CRIs no portfólio, né, então hoje a gente tem uma diversificação dentro do fundo bem significativa e entregando, né, o principal de tudo, um resultado bem interessante. Distribuímos em 2021 R$ 13,9 por cota, isso daria, né, a nossa cota fica muito próximo de R$ 100 no mercado secundário, então daria aproximadamente 13,9% de dividendo no REC-R 11, e esse valor, né, foi até acima da inflação, né? A inflação em 2021, divulgada hoje, ela ficou em 10%, então o REC-R, né, foi um dos poucos investimentos que tivemos ano passado que conseguiram superar a inflação, né? Então a Selic, CDI ficou abaixo de 5%, 4,4% ao ano, terminou em 9,25%, mas durante o ano o acumulado de Selic, CDI ficou em 4,4%, poupança, né, não dá nem para falar, mas poupança ficou em 3%, Ibovespa, IFIX, IMAB, né, que é uma média das NTNBs, título público indexado à inflação, ficou em um patamar negativo, e o REC-R conseguiu entregar um resultado positivo e acima da inflação, 3,9% acima da inflação, e com um ganho real em relação à inflação, que é um resultado bem significativo.
Tem um fato, né, Luiz, que eu acho que é bem importante destacarmos no REC R11, que é a consistência. Se a gente olhar desde 2017, né, dezembro de 2017, o REC R sempre entregou um resultado interessante. Ano passado foi o melhor resultado que tivemos no fundo desde dezembro de 2017, mas sempre foi um resultado muito positivo, né, sempre muito acima do CDI, sempre muito em linha com o IMAB, ano passado muito acima do IMAB. E um outro fato interessante, né, faz 16 meses, agora dezembro, né, completamos 16 meses que entregamos R$ 1 ou mais por cota para os investidores no fundo, né? Então, 16 meses subsequentes entregando R$ 1 ou mais por cota é um resultado bem significativo do fundo. E por fim, né, acho que um ponto importante destacar, né, a gente sempre ressalta isso nas ofertas que o REC-R lança, né, que a gente sempre aumenta a liquidez. Isso se comprovou ano passado, né, nós passamos de 3,9 milhões de reais de liquidez diária em dezembro 20 para acima de 6,5 milhões agora em dezembro 21, né? Então crescemos bem a liquidez do fundo. Ano passado o REC R11 foi um dos 10 fundos imobiliários, né, mais negociado na Bolsa, e isso se traduz também no crescimento da nossa base, né? Começamos com o ano com 51 mil investidores aproximadamente, e terminamos o ano com quase 144 mil investidores, né? Então quase triplicamos a nossa base de investidores, e isso mostra muito a confiança que o mercado tem no fundo hoje. Beleza, Max. Muito obrigado pela explicação e parabéns pelo resultado, né? A gente sabe que toda vez que fazemos uma emissão tem um trabalho gigantesco, né, de alocação, né, rápida, para que não tenha diluição de resultado. E isso você tem feito com um brilhantismo assim enorme, né? Eu estou aproveitando esse ano para parabenizar todos vocês, né? Na crítica eu faço lá escondido no escritório, mas aqui eu, né? E o fato de ter emissões é muito positivo para o fundo, como você falou, porque quanto mais diversificado o portfólio, quanto maior o portfólio, melhor, né? Por quê? Porque você tem que trabalhar sempre com aquele negócio de risco adjusted return, que a gente fala, o retorno ajustado ao seu risco, né? De nada vale você ter um retorno de 25% em um único ativo, esse ativo vira pó e você perde tudo, né? No caso da diversificação é importante. Então o pessoal pergunta às vezes, mas por que emite emissão atrás de outra, emissão atrás de outra? Não, a emissão atrás de outra é justamente para aumentar a diversificação do portfólio, reduzir o grau de risco do portfólio, aumentar a liquidez do ativo em mercado secundário, que gera uma maior estabilidade no preço da cota. Quer dizer, idealmente, a gente sempre fala isso no escritório, né? A gente gostaria que a cota ficasse sempre a 100. Né? Então, para não ter sobressalto, não precisa de 150, não precisa de 50. R$ 100 está ótimo, distribuindo 1 e pouco por cento ao mês. Eu acho que é fabuloso, né? Interessante, Marcos, que você não comentou, mas desde novembro de 2017, o fundo já distribuiu 60%, né? R$ 60 por cota, comparado com uma Selic de não sei quanto. Quanto está no relatório? Deixa eu pegar aqui. Contra 60% o CDI acumulado desde dezembro de 17, quer dizer, um CDI de 21,5 acumulado desde o período, contra 60% distribuído pelo fundo, né? Então, 60 contra 21,5. Então, quase 3 vezes acima do CDI. Exato. Temporariamente, está distribuindo um pouco mais próximo da Selic, que a Selic subiu, né? Mas se calcular o histórico desde 2017, nós estamos falando em quase 3 vezes a Selic, né? E com um grau de risco baixo, né? Porque você fala, tudo bem, fazer acima da Selic não é tão difícil, mas desde que você faça com parcimônia, que é com risco baixo, né? Tem uma pergunta, Max, aqui que eu vou fazer, que tem um investidor onde está? O investidor 4.0. Investidor 4.0, ele está perguntando se tem alguma operação específica que demanda uma atenção maior, né, dos 85 CRIs. Nós sabemos, e já foi divulgado em fato relevante, que a CHB teve intervenção, liquidação extrajudicial do Banco Central,
e você e a equipe estão trabalhando na recuperação desses valores, né? É alguma coisa a Exatamente. mais? Esta é a principal, essa é a única operação que declaramos o vencimento antecipado, né, dentro do nosso portfólio de 85 CRIs, mais de praticamente 100 CRIs investido desde o começo do fundo. Essa é a única operação que nós tivemos que chamar o vencimento antecipado. Estamos trabalhando agora na consolidação de propriedade, né? A gente tem um valor de avaliação de imóvel quase 2 vezes o valor da dívida, então a gente tem uma gordura imobiliária, né, perante a dívida. Estamos nesse processo de consolidação neste momento em andamento, então acreditamos que vamos conseguir recuperar 100% desta dívida, né? E um fato importante, como o Moise bem destacou, hoje, né, essa dívida representa menos de 0,4% do patrimônio líquido do fundo, né? Então, uma dívida, nós não queremos perdê-la, né? Nós queremos recuperar 100% dela, mas mesmo se porventura não tivéssemos nada de garantia, né, hoje ela teria um peso muito pequeno dentro do portfólio, né? E continuamos monitorando todas as nossas operações, desde as menores até as mais significativas dentro do portfólio, né? Então todas têm uma atenção do time, evidentemente que tem uma operação ou outra que requer um grau de atenção um pouco maior. Legal. Max, tem uma pergunta aqui do Ibsen Cunha, que ele pergunta sobre uma novidade que apareceu nesse mês no fundo, que são as operações compromissadas. Você pode falar um pouco do que é uma operação compromissada num fundo de CRI? Sem problema algum. Nós captamos 60 milhões de reais em operações compromissadas agora em dezembro. Ela tem uma duração de 1 ano, né? Ela vai vencer em dezembro deste ano. Ela permite o pagamento antecipado, né? Então, conforme temos disponibilidade em caixa, a nossa intenção é iniciar, fazer esse pré-pagamento, né? Não esperarmos o vencimento dela em dezembro 22. Ela é uma operação bem interessante, né? A gente teve uma oferta agora em outubro, né, de 550 milhões de reais, captamos 480 milhões de reais e tínhamos um pipeline até superior ao valor da oferta de 550, né? Então tínhamos um pipeline em um grau bem avançado de estruturação, as operações praticamente prontas. E quando nós vimos essa oportunidade, né, de fazer essas operações compromissadas, era justamente para não perdermos essas operações que estavam em um estágio bem avançado de estruturação. Então, ela tem um custo, né, ela tem um custo inferior a essas operações que tínhamos no pipeline, né, então ela vai gerar um resultado positivo para o fundo, né, o custo da operação é menor do que essas operações que colocamos dentro do fundo. Ela não, a gente não vai perder essas operações, que era o risco caso não tivéssemos essa opção, e ela representa um percentual muito pequeno, né, em relação ao total dos ativos do fundo, é menos de 3%. O fundo tem o retorno mensal de caixa, né, então a nossa expectativa é que antes, né, do vencimento dela a gente consiga fazer o pré-pagamento de uma forma muito tranquila aí dentro do nosso fluxo de caixa do fundo. Beleza. Max, então eu queria que você desse um fechamento aí, falar um pouco da perspectiva 2022. O pessoal sempre pergunta sobre emissões futuras, né? Se tem um planejamento, se tem um pipeline. Então, fala um pouco sobre isso. A gente não tem uma emissão planejada neste momento, nós estamos sempre avaliando as condições de mercado, né? Então, o primeiro ponto, temos que conversar sempre com os nossos parceiros, distribuidores, que têm o relacionamento com todos os investidores do fundo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Temos que sentir que o mercado está com essa demanda por uma nova oferta do REC R11. Nós temos um pipeline sempre ativo, né? Mas neste momento não temos um pipeline para uma nova oferta. Então, neste momento, nós não teríamos uma oferta planejada, mas nos próximos meses, né, sempre vamos avaliar o mercado, vamos avaliar o pipeline e a cotação, né? A gente entende as últimas ofertas que o REC R11 fez, sempre foi com um valor patrimonial, né? Um valor de oferta acima do valor patrimonial.
Sempre nós fizemos as últimas 3 ofertas para a base, né? Então fomos bem sucedidos, né? Conseguindo captar sempre um valor muito próximo ou 100% do valor planejado. Então é um aprendizado que tivemos no ano de 2021 que se mostrou uma boa forma de fazer uma captação. Então a tendência é que nós façamos novamente desta forma, principalmente para a nossa base. E então é isso, Luiz. Acho que nesse momento a resposta é que a gente não tem uma oferta planejada, estamos sempre avaliando o mercado e caso tenhamos condições, poderíamos ter uma próxima oferta. O que acontece, Max, né? A gente conversou isso no escritório no último comitê, né? É que os recursos para o setor de imobiliário de longo prazo eles estão diminuindo um pouco, né? Quer dizer, os fundos imobiliários não estão captando, a taxa de curto prazo subiu, então a demanda e a demanda por dinheiro aumentou. Então existe uma possibilidade, talvez, no médio prazo, de ter também um aumento na remuneração, né? Porque quando a gente começou, fazia a operação a IPCA mais 12, mais 11, né? Chegou a ter operações no mercado, nós não fizemos, até a 5,5, né? Mais inflação. E a gente não fez, quer dizer, agora está na faixa do quê? De 8, mais ou menos, 7,75, é isso? A partir de 7, 7,5, né, até 9, 10, né, evidentemente que conforme vamos aumentando essa taxa, aumenta um pouco o risco, né, então vamos sempre avaliar esse retorno ajustado ao risco, como você bem apontou lá atrás, né, Moisés? Mas a partir de 7, 8, você já encontra boas operações no mercado e hoje até um pouco acima disso, né? Legal. Max, então faz aí o fechamento, que nós estamos chegando perto da nossa hora. Acho que foi bem bacana, queria te parabenizar, obrigado pelo seu trabalho, parabéns. E 2022, vamos que vamos, né? Fala aí, Max. Com certeza. Acho que até o momento, né, eu vi o Moise reconhecendo o nosso trabalho, o meu, do nosso time, do Marcelo, do Marcos, muito justo. E eu acho que também é muito justo a gente reconhecer o trabalho do Moise, né? O Moise não para, teve Natal, Ano Novo, todo o tempo sempre trabalhando, sempre cobrando, né, a atuação nossa dos gestores e sempre com uma dedicação muito grande aos fundos imobiliários da REC, né? Recentemente tivemos uma oferta do Helg, apanhamos e apanhamos muito, tomamos uma decisão difícil enquanto gestora, mas tivemos essa coragem, né? E quem bem capitaneou isso foi o Moise, e então ele sempre colocou a cara para bater para o mercado, né? Falando da oferta, das dificuldades, mas sempre foi uma decisão muito colegiada dos sócios, de todos os times, e o Moise, mais do que ninguém, sempre trabalhando aí em prol ao mercado, aos nossos fundos, aos nossos investidores, né? Então, eu acho que o Moise, tanto quanto do time, né, ele está de parabéns, é o nosso líder, é a nossa Obrigado, referência, Max. porque nós sempre Max, aprendemos muito, essa não né? estava combinada, Max. Não vale. Mas é verdade. Tá Esses bom, coraçãozinhos que estão surgindo aqui é para você, Moise. tá bom. Valeu, Max. Muito obrigado. É muito bom fazer parte do time da REC, né? Com Depois de certeza. 40 anos de mercado financeiro, 23 de fundo imobiliário, tá? Com essa equipe, com esses sócios, é muito legal, maravilhoso. Muito obrigado, então, Max. Aqui a gente se despede. Eu vou encerrar a live. Vou tentar deixar gravado. As últimas vezes eu consegui. Vamos ver se eu consigo dessa vez de novo também. Foi uma O live bem Moise, bacana. Moisés hoje é o mais tecnológico da equipe, né? Ele é que domina todas as lives, tecnologia do time. É verdade, meu. Eu sou da época do Telex. Acho que o pessoal não sabe o que é isso. Telex, depois tinha fax, depois tinha telefone no carro, parecia James Bond. Tinha um fio assim, Isso. não era telefone celular, era um negócio no carro lá. E agora nós temos toda essa tecnologia. Daqui a pouco nós estamos no Meta, né? Sim. Então, vamos lá, vamos em direção ao Meta. Só não pode entrar no TikTok que tem aquelas dancinhas, hein, Moise? Cara, eu já estou fazendo com as minhas filhas, tudo estou fazendo dancinha também. Só para No você TikTok. ter uma ideia. Tá bom, vamos lá. Tchau, Obrigado, Max. pessoal. Obrigado.
Bom, moçada, muito obrigado aí. Fizemos em 1 hora, perfeito. Deu tudo certo. Se tiver mais perguntas, entra no direto do Instagram, entra no RI, vai no LinkedIn. A gestora, ela é muito transparente, sempre pró-investidor, sempre compartilhando conhecimento e com transparência. Então, estamos aí firmes e é isso aí. Até a próxima live. Gostei do formato. Vamos ver se a gente faz assim. Sempre que tiver um relatório que seja interessante, e um mês interessante, ou um fato relevante interessante, a gente vai trazer o gestor, né? Assim vocês têm a oportunidade de conversar também com outros sócios e gestores da REC. E então acho que é isso. Muito obrigado a todos e vou tentar deixar gravado aqui, tá? Valeu. Bom 2022 para todo mundo, saúde e paz para todos vocês e familiares.